O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Quinta-feira eucarística, 9º dia, tanto agora como já o foi na missa das 7h30, e o será na missa das 18, adoração às 19 e missa às 20. Quinta-feira eucarística que nos lembra Jesus, que num gesto de amor, num gesto de presença permanente, está no meio de nós. O Evangelho de hoje fala Jesus enviando os apóstolos, enviando os seus. E o envio tem um propósito. Vão, caminhem. É impressionante você perceber Jesus colocando os apóstolos em movimento. Lembre-se daquilo, meu Pai trabalha e eu também. Portanto, todo discípulo de Jesus necessariamente está em movimento. Está num contínuo processo de conversão, movimento interior. Num contínuo processo de anúncio, proclamação do reino de Deus. Então, não dá para pensar um discípulo de Jesus preguiçoso. Não dá para pensar um discípulo de Jesus medroso. Não dá para pensar um discípulo de Jesus que não tenha coragem, astúcia. A ingenuidade nunca foi e nunca será virtude. Muito menos a preguiça, muito menos o medo. Portanto, meus irmãos, a primeira mensagem nossa, pôr-se em movimento. E de repente a gente vai precisar necessariamente recorrer ao Espírito Santo. Senhor, que o teu Espírito flua em mim, para que eu me ponha a caminho. Mas nesse caminho, quer eu goste ou não, nós temos uma missão. E a missão é clara: anunciai que o reino dos céus está entre nós. E nós precisamos disso.
Nós precisamos anunciar às pessoas a esperança. Eu digo que o que nós fazemos pela TV, transmitindo a missa, ontem, por exemplo, se vocês lembrarem, emocionante aquela esposa e a nora, falando que o pai, há uma quarta-feira atrás, recebeu uma rosa, e depois, ontem contava, que morreu com o terço na mão, esperando a missa do meio-dia. Espalhar esperança. Nós temos essa missão, anunciar esse reino, e esse reino, a esperança, é fé, é fazer com que as pessoas recobrem a vontade de ser igreja, recobrem a vontade de receber a Eucaristia, que o Senhor desperte em nós corações adoradores. Esse é o reino de Deus. O anticristo, nós sabemos. O anticristo nós vemos. O anticristo está sendo apresentado a cada minuto nos desastres, nas catástrofes, na violência. Então eu e você, nós temos que ir à contramão. Impressionante que Jesus disse: anunciai, o reino dos céus está próximo. E impressionante que esse reino dos céus, coisa linda, a primeira leitura de hoje, é um espetáculo. Porque diz a primeira leitura, e fala de Deus, fala do reino, e fala de uma forma tão terna, fala de uma forma tão sensível. Preste atenção. Quando Israel era criança, eu já o amava. O povo, mas isso vale para nós como igreja. Deus nos amava já quando criança. Quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Imolavam ao Baal, aos ídolos. É impressionante você ver aqui, agora Deus dizendo, olha como Deus age com a humanidade. Olha como Deus quer agir conosco. E isso é o sinal do reino. Eu os atraía. O que é Deus nos atrair? Deus age por atração. O bem, o caminho, a verdade. Quem quer a verdade se sente atraído pela verdade maior. Por isso, num determinado momento, não sei se vocês lembram, Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Mas quem não escuta a minha voz já está condenado. Você vai dizer: mas como entender isso, padre? Porque quem não escuta Jesus, não consegue ser atraído por Ele. Atração. Isso é muito forte. Isso é se deixar atrair. Que esforço tem uma planta? Que esforço ela faz? Quando ela se vira e se contorce para seguir o sol. É natural. Da mesma forma, é natural da minha humanidade, da sua humanidade, se deixar atrair por Deus. Mas tem mais. Deus disse a Oséias: eu tomei meu povo nos braços. Que lindo, né? Você pensar, Deus que nos toma nos braços, como um pai que pega uma criança para ninar, como uma mãe que pega uma criança e a criança no colo de estranho chora. Sentiu o cheiro da mãe, não é assim? Sentiu o cheiro da mãe, a criança se acalma. Isso é Deus.
Se a gente conseguisse sentir o cheiro de Deus, nos acalmaria, nos daria confiança, como uma criança nos braços da mãe. Eu lhes ensinei a dar os primeiros passos, o caminho, anunciai, ponha-se em movimento, deixa Deus te ensinar a caminhar, caminhe pelas veredas de Deus. Eu os atraía com laços de amor. Olha o que Deus está se revelando. Deus nos abraça no amor. Que imagem para a nossa meditação do dia de hoje. Para depois pegar um ônibus, para depois continuar a lida no trabalho. Deus cuida de mim. Deus me atrai. Deus tem laços de amor para comigo. Ainda está explícito, era para eles como quem leva uma criança ao colo, que se rebaixa para dar de comer. Quantas vezes, mãe, pai, você se agachou para dar de comer para o teu filho? Quantas vezes você ficou brincando de aviãozinho, para a criança se entreter, não é? A senhora que está com 2 ali. Deus dizendo, eu fiz isso com meu povo, me rebaixei como um pai, tomei no colo, os atraía no amor e lhes dava de comer. Olha que diz ainda Deus, e tudo que você está ouvindo é Jesus Cristo. Na primeira leitura, está falando pela boca do profeta, mas tudo o que eu estou falando, foi o que Jesus Cristo fez. Meu coração, continua o texto, comove-se no íntimo, arde de compaixão. Não é o coração de Jesus? Não é Jesus que se rebaixa, Jesus que se rebaixa neste altar para nos dar de comer. Não é Jesus que nos envolve nos laços de amor. Não é Jesus que nos atrai. Não é Jesus que nos ensina a dar os primeiros passos. Eu sou o caminho. Quem vem atrás de mim é meu discípulo. Impressionante a gente ver como Deus nos ama. É impressionante a gente perceber como Deus é próximo. Meu coração comove-se no íntimo, arde de compaixão. Deus diz, não darei largas a minha ira. Eu sou Deus, não sou homem, o santo no meio de vós, e não vos servirei de terror. Tudo o que Oséias disse, se aplica a Jesus. E tudo que se aplica a Jesus, podemos atribuir a Eucaristia. Jesus Eucarístico. É por isso, meus irmãos, que Jesus disse, anuncie que é assim que eu ajo com o meu povo, é assim que eu quero tratá-los, eu não quero rechaçá-los. A vontade de Jesus não é espantar ninguém, não é amedrontar, intimidar. O desejo de Jesus é atrair, é amar, é se compadecer, é arder de paixão, principalmente pelos pecadores. Como se não bastasse, se fez alimento, nos garante sinais de sua presença. Os doentes serão curados, os mortos serão ressuscitados,
os leprosos purificados e os demônios expulsos. Eu te pergunto, o que queremos mais? O que querer mais de Jesus diante de tudo que Ele nos oferece? Da nossa parte, é apenas se deixar conduzir. É apenas se deixar atrair por Jesus. É apenas recebê-lo na hóstia santa. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces, esse Deus tão lindo. Esse Deus é lindo. Esse Deus que foi revelado por Oséias, que é Jesus Cristo Eucarístico, nos leva a colocar na presença dEle com muita ternura e dizer: Senhor, escutai, Senhor, o nosso clamor. Escutai, Senhor, o nosso clamor. Derramai bênção sobre todos os sacerdotes, para que perseverem na missão de anunciar vosso Evangelho, nós vos pedimos. Escutai, Senhor, o nosso clamor. Fazei-nos atentos ao que acontece ao nosso redor, para que não percamos oportunidade de fazer o bem a quem necessita, nós vos pedimos. Escutai, Senhor, o nosso clamor. Que ao receber o corpo de Cristo na Sagrada Eucaristia, abramos nossos ouvidos à vossa palavra e nosso coração à conversão, nós vos pedimos. Escutai, Senhor, o nosso clamor. Nós sabemos, segunda-feira é dia de Nossa Senhora do Carmo. E eu gostaria de lembrar, você pode mandar suas intenções. Você pode ligar agora, 3221 6060. E hoje, amanhã, sábado, domingo, serão colocadas na presença. Segunda-feira temos a missa solene. Quem nos pediu oração foi Paulo César Osmarini, Marechal Cândido Rondon, Josefa Leal de Souza, Paroapebas, Paraíba. E também nos pediu oração Helenita Nunes Santiago, de Eusébio, Ceará, colocando aos pés de Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra. E você, mais uma vez insisto, faça o seu pedido de oração. Peça à mãe, que o filho atende. Tudo isso nós vos pedimos, Pai, por teu Filho, no Espírito Santo. Amém.